Olá, piscianos e piscianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Vou começar aqui, piscianos, pela energia que vai estar influenciando esse momento para vocês. E, piscianos, tem certas coisas na vida que nós colocamos uma maior intensificação, seja em relação ao sentimento ou até mesmo em relação ao pensamento. E quando nós intensificamos tanto isso pode promover a nós certas consequências ou pode de fato atrair aquilo, né, que tanto queremos e que tanto sentimos. O que eu quero dizer é que quando o pensamento e o sentimento ele se liga com o mesmo propósito sobre uma determinada questão, a possibilidade de que isso seja atraído para você é quase que 100%, porque você alinhou dois aspectos seus que se alinha, querendo ou não, com o seu próprio ser, seu espírito, e que isso emana uma energia que acaba atraindo isso para a sua vida. Seja de uma maneira positiva, seja de uma maneira negativa. Na ocasião aqui, mostra que toda a energia que você colocou em uma situação, vamos entender aqui dois pontos antes de eu dar sequência. Vamos dizer que todos os dias você acorda e tem ali uma rotina na qual essa rotina sempre são reclamações, críticas, estresse e assim por diante. E você já está estressado ou estressada emocionalmente e ainda você intensifica isso pensando coisas negativas. E quando você intensifica, a tendência é que na sua própria rotina você tome atitudes ou haja de formas que vão contribuir para isso que você esteja sentindo. Você pode chamar isso de manifestação, lei da atração, o que for. Mas você acaba tomando atitudes que contribuem com aquilo. E se você parar para pensar, você vai ver que há uma razão no que eu estou dizendo. Você começa a agir sobre aquele temperamento, daquele momento presente, e você começa de alguma forma a seguir caminhos ou andar com pessoas que se alinham com esse mesmo tipo de situação. E aí, quando você menos espera, quando você abre as cortinas, está lá o problema para você resolver. Agora, o outro ponto. Você se manteve otimista, ligou o seu sentimento a isso. Era algo que você queria muito, era algo que mexia com você numa profundidade que só você compreende. E agora, de repente, tá aí a notícia, você conseguiu. Então, é a energia de agora. E claro, é uma energia que fala sobre aquele que demonstra ter conhecimento, fala também a respeito da sabedoria do mais velho, né? Então tem alguma coisa nesse sentido. E também fala sobre mistérios que estão sendo mostrados a vocês, né? Então, se tinha alguma coisa no oculto, isso está vindo à tona. Mas eu quero que vocês entendam que o caminho que foi percorrido aqui foi exatamente o que foi manifestado. Foi o que foi alinhado aqui. Quando, por exemplo, eu trago aqui para vocês a leitura, ou quando vocês escutam de outras pessoas, mantenha sempre, né, a mente otimista, mantenha sempre os bons sentimentos. Não é para você ser tratado como um tolo ou uma tola e nem para você ser omisso à crueldade de outros. Mas o fato de você se manter bom, uma mente boa,
ou ter hábitos saudáveis, isso vai ajudar a sua vida, vai contribuir com você. Porque você só vai conseguir ficar perto, o seu corpo só vai conseguir ficar perto, a sua mente só vai conseguir ficar perto de pessoas que não provocam mal-estar e uma sensação de descarrego muito grande em você. Então, se manter bom não é uma coisa ruim. Só que banalizaram o bom. Banalizaram o bom e o rotularam de trouxa. Quando na verdade não é isso, piscianos. Vamos seguir aqui com a energia complementar. Há uma oportunidade aqui para vocês. Isso pode estar ligado a contratos, estudos, alguma coisa que você está se trabalhando, né, para poder concluir. Mas é uma oportunidade que faz com que você encontre um sentido de se sentir afortunado. Só que aqui vale ressaltar, o que é ser afortunado para você, né? Nesse momento, o que você configura ou rotula na sua vida de que não está nada indo bem, que essa área da sua vida não está boa, tá ruim. Essa oportunidade ela vem para agregar nessa área e trazer um sentimento de afortunado em você, pisciano ou pisciana. Vamos ver o que está sendo desafiador aqui para vocês. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Capricórnio e às vezes lidar com essa pessoa ou com o gênio que essa pessoa tem, para você está sendo desafiador. Para outros sentidos, isso está muito relacionado com trabalho, com responsabilidade e compromisso. Qual é a sua responsabilidade? Assim, é como se, diante das situações que vão se apresentar na sua vida, é como se existisse algo ali que dissesse assim: qual é a sua responsabilidade nisso? Qual é a sua responsabilidade com essa pessoa, com essa casa, com o seu emprego? Qual é a sua responsabilidade nisso? Porque pode estar acontecendo de pessoas estarem transferindo responsabilidade delas para vocês. Então, por exemplo, alguém resolve fazer alguma coisa, mas essa pessoa por si só não quer ir lá fazer, ela transfere a responsabilidade dela, ela terceiriza uma situação. Então, aqui é algo que pode ser bastante desafiador para vocês nesse momento. Vamos seguir, piscianos. Aqui também, assim, eu diria para vocês não ficarem muito perto de pessoas negativas, né? Digo, muito pessimistas, que vê maldade em tudo o tempo todo, ou que só porque uma coisa está acontecendo lá fora, isso significa que aqui não pode ser feito nada, né? Então, sei lá, tá tendo agora situações em relação a governo. Ah, mas porque o governo é assim, o governo faz isso, o governo não faz, seja o que for. Então, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou construir uma família? Para que eu vou casar? Para que eu vou isso e aquilo? Então, tem que ter cuidado com pessoas que ficam no seu entorno baseando o que está acontecendo lá fora como uma justificativa para não fazer algo nesse momento presente. Para que eu vou mudar de profissão se eu posso me aposentar logo nessa? Então, assim, é muitas vezes tirar a possibilidade do outro de fazer coisa nova, de ter oportunidade nova, de fazer uma coisa diferente, talvez.
E aqui também fala sobre muitas reflexões que estão sendo feitas. Parece que quando você se junta com outras pessoas, ou com amigos, ou com colegas, ou seja o que for, família, existe algumas reflexões que você fica fazendo conforme os assuntos ali vão surgindo. E é como se você sentisse também que você precisa dar um tempo, ou você precisa se curar de algo. Aqui me fala sobre algum desapontamento, como se você tivesse sentindo assim, pisciano, pisciana, um pouco traído ou traída. E eu sinto que isso pode estar relacionado com família, casamento. Às vezes aqui o se sentir traído ou traída não é um ato consumado, eu me refiro, né? Alguém saiu com uma outra pessoa, não é nesse sentido. Mas às vezes, assim, você tá tentando ali, né, fazer, vamos dizer assim, a coisa certa, você tá, de alguma forma, contando ali com que as coisas vão melhorar, mas tem alguma coisa que na sua reflexão você entende assim que talvez isso vai ser contínuo, ou que isso não tem mudança de alguma forma. Mas por que que você tem essa percepção? Porque acontece de novo, e de novo, e de novo. E aí você, na reflexão, você fala, isso aqui não vai parar nunca, isso aqui vai ficar se repetindo constantemente. E isso pode fazer com que vocês tenham que falar diretamente com alguém. Isso aqui pode representar uma mãe, uma sogra, uma chefe. Alguém que você sente ali que você precisa comunicar algo, você precisa conversar algo com eles. E assim, é uma situação do passado, tá, piscianos? Então parece assim que esses comentários ou essas mesmas pessoas já fazem um bom tempo parte da sua vida e parece assim que até mesmo isso que está acontecendo é uma coisa que está voltando a se repetir. E agora que você entende que você precisa se cuidar, ou que você precisa nutrir algo, porque assim, para não parecer confuso para vocês, imagine que vocês estavam prontos para tomar uma decisão que mudaria completamente a sua vida agora, a sua estadia, o seu corpo, os seus estudos, o que fosse. Só que quando você se preparou para isso, quando você estava bem para isso, aconteceu uma situação que fez com que você se sentisse traído, ou pelo fato de alguém ter mentido para você e você ter pedido para essa pessoa não mentir mais, ou pelo fato dessa pessoa ter feito algo que de alguma maneira quebra a sua confiança, ou até por saber que estavam falando coisas ao seu respeito que não são verdade. E aí você para refletir, você fala, como que essas pessoas deixaram, essas pessoas que se diziam ser meus amigos, ou pessoas que se diziam ser aliadas a mim, como que essas pessoas deixaram os outros falarem tão mal de mim e nem falaram nada? E às vezes até ficaram contra mim ou ajudaram a praticar esse falatório. E você
sabe que é um momento que você tem que cuidar de algo, que você tem que dar amor a isso, ou nutrir isso que você está fazendo. Mas existe uma discussão por causa de uma quebra de confiança aqui. Só que nessa reflexão você vai entender, olha, não dá. Até se você estiver questionando o sentimento, talvez você descubra que você não amava alguém como você pensava amar. Você amava a ideia que você tinha de como essa pessoa era na sua cabeça. E pode acontecer nessa reflexão de você se dar conta disso. Então fala sobre mudanças que estão acontecendo em ambiente familiar também. Fala sobre estagnação. Pode ser que uma situação entre vocês e alguém não entra num certo acordo, então fica as coisas meio paradas. Mas eu vejo realmente que vocês estão tentando conversar ou recorrer a alguém aqui. Só que parece assim, piscianos, que todo mundo está seguindo em frente, mesmo com tudo isso acontecendo, e você ainda pode estar remoendo coisas aqui ou achando que ainda tem que fazer alguma coisa a respeito. Fala sobre intuição e fala sobre uma movimentação. Alguém seguiu a própria intuição e conseguiu movimentar a própria vida aqui. Ou a sua intuição, ela te levou a ser uma pessoa mais sensata, mais pé no chão do que tão emotiva. E aqui também, piscianos, fala sobre alguém aparecendo de repente. Só que eu vou explicar isso para vocês. Que para você, quando você olha essa situação, você fala, isso aqui é um mistério. Como que isso aconteceu? Então, como que essa pessoa surgiu aqui? Meio impossível, né? Ou eu não sabia que estava acontecendo isso com essa pessoa. Essa pessoa guardou isso por quanto tempo? O como essa pessoa se manteve misteriosa nisso? Porque assim, isso que está acontecendo é uma coisa que acontece de repente. O que eu posso citar como exemplo é basicamente assim: vamos dizer que você viu alguém em um lugar específico. Só que você não tem amigo em comum com essa pessoa, você nunca falou com essa pessoa não sabe o seu nome, você não sabe o nome dessa pessoa, mas vocês já se viram, já flertaram, já se olharam, o que for. E de repente você tá lá mexendo no seu Instagram, você tá lá mexendo no seu Facebook e a pessoa aparece de sugestão. E aí você fala, mas como é possível isso? Como que isso aconteceu? Se ela não sabia meu nome, a gente não tem como se encontrar, não tem amigos em comum. Como que o algoritmo me sugeriu essa pessoa? E aí, piscianos, a resposta ela não está no mistério. Pode ser que você veja aquilo como mistério, mas na verdade já faz um tempo que a pessoa te achou e ela está entrando no seu perfil. Então, conforme essa pessoa está entrando constantemente para ver alguma coisa, para achar alguma coisa, o próprio Instagram ou a plataforma em si entende que existe um interesse da pessoa em você, então vai começar a sugerir a pessoa. Isso está acontecendo aqui. Aí você vai falar, mas como que essa pessoa me achou se ela não sabia meu nome? Mas ela sabia o lugar que você frequentava e provavelmente você segue a página do lugar, você já marcou algo no lugar, então a pessoa te achou por isso. Não foi difícil para a pessoa. E pode acontecer de essa pessoa estranhar, às vezes, o seu sumiço do lugar ou alguma coisa e essa pessoa te enviar algum tipo de solicitação aqui. Tudo bem? Uma mensagem. é, Pode enviar a própria solicitação em si. Tudo bem? E assim,
tem algo mudando para vocês e eu vejo assim que se vocês manterem o equilíbrio, isso é algo que vai gerar para vocês estabilidade, né? Tem sucesso aqui também na situação. Mas a quebra de confiança, peixes, aqui é inevitável. Eu também tá me vindo muito uma questão às vezes da onde eu confio os meus ganhos, né? Então talvez alguma instituição bancária ou alguma compra que você vai fazer. Sabe quando você faz uma compra, dá que a compra passou no seu cartão, mas na instituição que você está passando, dá que deu como negado? Pode ser que muitos aqui descubra que saiu um valor financeiro depois, e aí tem aqui atrás e acabe gerando alguma discussão porque não está tendo paciência para resolver o problema. Pode ser que alguma coisa foi ativa na conta sem que você percebesse e isso tivesse tomando um valor simbólico da sua conta, financeiramente falando. Então são coisas aí que vocês têm que observar, tudo bem? Bom, para quem estiver lidando com pessoas do passado, existem comentários, existem mensagens vindo dessas pessoas e existe algum rumor também. Parece que essas pessoas, de alguma maneira, elas não sustentam a própria mentira. Então tem alguma coisa em relação a essas pessoas que vem à tona e que encerra de uma vez por todas qualquer tipo de comentário, contato e assim por diante. Para quem está lidando com a energia de touro ou câncer, existe assim responsabilidade, serenidade no que vocês estão tratando. Existe também uma vontade de mudar algo. Pode ser mudar algo dentro do lar, pode ser mudar algo dentro de uma estrutura, pode ser que o casal resolva mudar alguma coisa em termos de crescer mais a família, mudar de casa, coisas assim. Mas assim, existe muita responsabilidade aqui naquilo que está sendo feito. Se for uma amizade, uma sociedade, existem mudanças positivas vindo para vocês. Para quem estiver lidando com ar, Gêmeos ou Aquário, pode ser que exista uma comunicação não tão afetuosa que pode definitivamente gerar uma estagnação, alguma coisa nesse sentido. Porque eu sinto que essa energia de ar, ela meio que está dizendo assim, você não vai parar com isso, ou você vai continuar permitindo que isso aconteça, ou você toma uma atitude nisso, ou senão eu vou procurar os meus direitos. Né? É uma energia que não está cedendo muito, não está tendo muita sensibilidade. Então pode acontecer de haver aí alguma discussão entre vocês ou realmente alguma coisa parar aqui. Para quem está lidando com Libra, existe uma tentativa de contato, de conversa. A princípio é uma conversa muito sensata, uma conversa tranquila, mas é uma energia que pode não estar ouvindo, assim, não pode estar cedendo um pedido seu que vocês estejam fazendo para eles. Até porque essa energia ela não está acreditando no que você está falando, então é por isso que eles não acabam cedendo ali. Tá? Então ou é vice-versa, tá? Adaptem. Para quem está lidando com a energia de Touro, Virgem ou Capricórnio, se for a energia de Touro, existe mudanças boas acontecendo. Se for a energia, assim, mudanças que eu me refiro assim, vocês estão fazendo coisas e tá mantendo ali uma responsabilidade, um comprometimento um com o outro. Se for uma energia de Capricórnio, existe aí uma situação que não está indo para frente, né? Porque existe uma certa teimosia. Então as coisas elas ficam oscilando. Para quem está lidando com a energia de Virgem, o fato de haver alguma vitimização na situação faz com que alguma coisa também não progrida, como tem que ser. Para quem está lidando com Sagitário,
Sagitário é uma energia que vocês estão ou vendendo algo juntos ou comprando alguma coisa um do outro. É uma energia que também promove tranquilidade, serenidade, uma energia que está gerando estabilidade também. E se vocês têm alguém que está ajudando vocês com alguma indicação, o Sagitário consegue fazer uma indicação e influenciar numa situação boa para vocês aqui. Eu sinto assim que muitos aqui vão sair de uma frustração emocional ou qualquer, ou se você não estava conseguindo ver sentido ou sentimento em algo, você consegue recuperar isso, porque fala que alguém sai de um estado, vou usar esse termo, tá? Sai desse estado, sai de um estado crítico emocional e eleva, né, para um estado de realização. Então, assim, talvez estava faltando aqui um tempero, vamos colocar dessa forma, para que você voltasse a se sentir bem. Tem alguma coisa boa que acontece aqui? Uma coisa que você estava esperando muito. Só que vocês lembram que no início eu falei sobre aquilo que você se alinha, né? Aquilo que você vem se alinhando e como isso é atraído para a sua vida de alguma forma? Então, assim, se eu coloco na minha mente e eu interligo meu sentimento a isso, dizendo assim que na minha vida tudo é atrasado e tudo dá errado, eu tomarei decisões na qual eu comece ali a ter atrasos. Então eu não tomo as decisões e as escolhas certas, então não tem como eu sair do que eu tô tendo ali a todo momento, porque eu tô sempre repetindo um padrão. Mas se eu tô legal, se eu falo, não, tem um problema aqui, mas eu vou resolver, né? Pode ser que eu não resolva nesse momento agora, mas eu posso resolver daqui uma semana, mas eu vou resolver. No meu tempo, é claro. Vou resolver. Só que eu não vou tornar aquele problema o fim do mundo na minha vida. Eu sei que existe um problema e não adianta eu chorar em volta dele, não adianta eu terceirizar, transferir para outras pessoas. Eu preciso concentrar e falar, não, eu tenho que resolver isso, cabe a mim resolver. E aí, quando você toma essa postura, piscianos, as coisas começam a se resolver para vocês. Aqui também, às vezes, mostra que você fica muito dividida entre duas pessoas. Pode ser duas pessoas da sua família, pode ser dois filhos, pode ser que hoje você esteja num relacionamento, mas talvez você esteja cogitando a possibilidade de sair dele e conhecer uma outra pessoa, ou se caso houver algum triângulo aqui. Fala sobre notícias que chegam para vocês aqui. Tem alguma coisa relacionada com gravidez também. Mas vejam só, aqui realmente é muito importante que vocês não fiquem em ambientes e ciclos negativos, perde pessoas assim, porque senão isso vai mexer com você e você vai fazer escolhas que não é para ser. Por isso é importante refletir sobre tudo. Então é isso, piscianos. Obrigada. Bom período para vocês. Tchau, tchau.